Eu me lembro, falando de ecologia, que a primeira vez que eu ouvi falar em ecologia foi em 1972, em Copacabana. Eu estava morando sozinho lá, treinando jiu-jitsu com os Gracie, morando com Arthur Vigílio Neto. Olha só. Que você conhece bem, ele é meu amigo desde... Meu também, pai dele era aliás, amigo do meu... Graças a Deus se curou da Covid, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E o meu avô foi amigo dele, meu pai foi amigo do pai dele e eu fui amigo dele. Então, são 3 gerações de amizade. E a gente ficou amigo mesmo, eu tinha 15 anos. E ele foi para Manaus e de lá, quando ele ia voltar, quase um ano depois, ele me convidou para ir para o Rio com ele. E aí eu fui. E morei na casa dele meio ano, mais ou menos, com os irmãos dele. E foi lá, conversando com ele e com um dos irmãos dele, que eu ouvi a palavra ecologia a primeira vez. Ela estava começando a ser falada no Brasil, quase não se falava ainda nisso. Aí eu falei, o que é ecologia? E aí eles estavam dizendo, o Arthur Vigílio tinha vindo de algum lugar onde se estava falando no assunto, ele me explicou e eu guardei, não é? E comecei a ter os meus primeiros conceitos sobre isso e pensei, bom, se ecologia é isso, meu pai é um ecólogo, porque sem falar em ecologia, ele cuida da natureza de dia e de noite, ele está o tempo todo sabendo, ele nunca se dissociou da natureza. E essa é a coisa que precisa fazer de você alguém que tenha, de fato, profundamente a ver com o meio ambiente. É quando você sabe que você é parte daquilo. Você não é um alienígena cuidando de algo, mas você faz parte disso. De modo que cuidar disso é cuidar de si mesmo, é cuidar das próprias unhas, é cuidar do coração, é cuidar do rosto, é cuidar da nossa saúde, é cuidar do meio ambiente, que é uma extensão de mim, ou eu sou uma extensão dele, mas não se separam essas dimensões. Foi quando eu aprendi na casa do Arthur Vigílio Neto. E aprendi a palavra e fui crescendo devagar na compreensão do significado e na amplitude desses significados, até chegar onde você chegou agora e descreveu agora sobre a relação disso com o meio, com a economia, com a volta do benefício social para os humanos. Mas foi uma viagem até aqui, né? Aí a gente chega aqui e a viagem toda começa a ser desconstruída, né? Sim. E num Vamos contexto, deixar passar uma boiada. Ricardo Salles. Sim. Em um contexto em que nós estamos vivendo uma profunda crise ambiental. O problema das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade é real. O planeta já está no vermelho em mais de 30%. O aquecimento global, em função da ação do humano, né, criou até uma era, que é o antropoceno, as mudanças numa escala enorme, não é, sendo produzidas pela ação humana. E toda essa luta começa bem atrás, com seus pioneiros aqui no Brasil. E eu nunca me esqueço, quando o Chico Mendes voltou do Rio, que ele reuniu a gente lá no sindicato, um grupinho da diretoria, e eu sempre estava com eles lá, acompanhando, e ele disse, companheiros, isso que a gente faz aqui, o Sirquis e o Gabeira, diz que é a ecologia, é a defesa da ecologia. Quando ele falou isso para mim, eu brinquei com eles. O que é isso? É alguma coisa da gente comer? Ele contando, né? E aí foi explicar... barriga, né? Isso, é. E aí foi explicar os conceitos que ele tinha aprendido de que aquilo que a gente fazia era ecologia, defesa da ecologia.
E aí eu senti que eu já nasci ecologista, né? Porque eu, desde criança, que desenvolvi esse relacionamento orgânico com a natureza. Eu sempre fui uma criança de observar muito a natureza. E eu nunca me esqueço, até na minha biografia está isso, né? Que eu gostava muito dos calambos que ficavam andando no terreiro, as lagartixas, né? E eu dizia assim, esses calambos são meus, né? E eu queria ter o calango para mim, como se fosse o meu cachorrinho de estimação. E eu tinha um tio que era mateiro, e o meu tio era mateiro, era ferreiro, cerrameiro, carpinteiro, e era um xamã também, que conviveu com os índios, dos 12 aos 30 anos. E esse meu tio dizia, não, os calangos são seus. Ele falava bem manso assim, mas eles são seus, mas eles estão no terreiro. Eu digo, mas tio, eu chamo, eles não vêm? Não, mas eles são seus, né? Não precisa chamar. Você já viu que tem hora assim que eles aparecem, né? Você nem precisa chamar, eles aparecem. Saiu, a imagem dela caiu. Essa coisa de que eles são seus é uma verdade que só compreende quem tem uma determinada dimensão mística também das coisas. Eles são seus. E quanto mais livres eles estejam, mais seus eles serão. Sim, sim. Foi quanto isso mais que eu aprendi livres. Com ele. Eles sabem onde o ambiente é bom para eles. Eles sabem aonde as vibra... Braulio, querido, eles sabem aonde a imagem da Marina caiu. Estão esperando ela voltar. A imagem dela caiu pela segunda vez. Eles sabem aonde a vibração, aonde as pessoas vibram em favor deles. Eles sabem, por exemplo, aqui na minha casa, onde tudo é em favor deles. Eu faço tudo para eles. Eles vêm para cá, parece que eu estou botando comida. Agora tem até arara. Olha só. Elas chegam, são 2 araras, às vezes 3, elas que pousam. Maravilha! Elas vêm 3 vezes ao dia. Olha. Na hora certa, elas chegam ali. É uma coisa linda. Tem alma de gato, tem anu. Bem-te-vi, então, cheio de ninho, os sabiás. Eles já não, o pessoal aqui de casa diz, meu Deus, eles tomaram posse. Porque a gente passa andando e aqueles sabiás laranjeiras, que tem o peitinho laranja, e vivem no chão, deve ter uns 20 que moram aqui em casa, ou 30. Eles não saem mais do caminho, a gente é que se afasta deles, mas eles não se afastam da gente. Tomaram posse geral. Eu digo, realmente é isso. Eu digo para eles, a casa é de vocês. O quintal do senhor é um ecossistema inteiro. Então, é um convite para que eles estejam lá. Aí, quando o senhor falou das araras, né? Se a inveja não fosse uma coisa tão ruim, eu ia confessar o pecado da inveja, porque ter araras no quintal é demais. E o senhor disse, né, que isso, e livres, que elas vêm, né? O senhor disse que os bichos, eles percebem onde eles são bem-vindos, né? Onde eles são respeitados. Mas eles também percebem quem os hostiliza, né? Inclusive as emas. As emas ficam bravas com quem hostiliza a natureza. Não sei se o senhor acompanhou o episódio, né, do presidente Bolsonaro, que as emas fizeram um protesto, né, contra ele. O protesto das emas. O protesto das emas. Ele foi tentar alimentá-las, disseram, de você não. De você não dá, né? Você tem que preservar a Amazônia, respeitar os índios, parar de ficar dizendo que quem desmata e queima é os índios. Aliás, a live de ontem foi um absurdo, né? O presidente dizer que as queimadas são feitas pelos índios, né? E pelos ribeirinhos, e de que a Amazônia, você derruba ela e ela se regenera rápido. Rapidinho. É de uma ignorância, de uma atroz, porque nesse momento em que o mundo inteiro está cobrando do Brasil medidas concretas para proteger a floresta, proteger os índios,
e você fala essas coisas, agora mesmo saiu um estudo da Science dizendo que algo em torno de 20% da soja brasileira vendida para fora tem relação com desmatamento, e algo em torno de 17%, eu acho que da carne, tem algo a ver com desmatamento, e dizer que quem está fazendo isso é os índios. Desde quando os índios conseguem exportar 20% das exportações brasileiras para a Europa? É um absurdo, é você tirar a responsabilidade de quem pratica o crime e colocar nos ombros de quem é vítima dele, né? Eu me lembro do meu pai, em várias ocasiões a gente ia passando na estrada e ele via aquela queimada acontecendo, alguma queimada de algum dono de terra, queimando a terra para depois plantar mandioca. Aí ele não aguentava, ele parava o carro, entrava e dizia: "Oh, bom dia, boa, como vai? Tudo bem?" Aquele jeito interiorano de tratar, né? "Oh, vai", o cara mal responde, mas tá tudo certo. Aí vai chegando, aí ele vem, tira o chapeuzinho suado, encosta ali do lado, em algum pedaço de pau, começa aquela conversa meio suave, papai ia devagar, eu só olhando. E aí ele dizia: "Eu vi que o senhor fez uma queimada." Ele falou, aí o cara começava a contar orgulhoso. Aí ele dizia quanto ele tinha queimado. Aí o papai dizia: "Pois é, para plantar mandioca, não é?" Aí ele dizia: para nossa mandioquinha. E o papai dizia: "Eu adoro uma farinha, essa farinha aí eu ainda vou passar aqui para comer a sua farinha." Primeiro ele aliviava tudo, e aí depois ele dizia: "Olha, o senhor sabia que para ter a quantidade de mandioca que o senhor vai ter, o senhor não precisava ter queimado? Essa quantidade enorme de floresta, o senhor podia ter feito isso num ambiente pequeno, que iria lhe dar o mesmo resultado." Aí andava, o senhor, me dá licença, vamos olhar um pouco a sua queimada. Ele mostrava aquele tronco enorme, Olha só, ainda em pé, queimando, que às vezes fica queimando durante dias, não é? Aquele tronco era grosso, já está agora mais diminuído pelo fogo. Ele dizia: "O senhor sabe quantos anos a natureza levou para fazer esse tronco ficar desse tamanho, essa árvore linda? O senhor conhece essa árvore?" É um pau, tal. Pois é, essa árvore leva 100 e tantos anos para chegar aqui nesse tamanho. Tu sabe que tem árvores? Tem árvores que estavam aqui antes da descoberta. Tem árvores de 700 anos. Pois é. De 700, tem samaúmas, samaumeiras em pé, de 600, 700 anos de idade, enormes, frondosas, antes de Cabral nascer. É verdade. Estavam lá. E aí chega qualquer um, coitado, idiota, e enfia uma serra e traz aquilo abaixo. E em menos de 20 minutos. Em menos de 20 minutos você joga na terra. Destrói 700, 500, 400 anos. E mais do que isso, não é só a existência dela, é o significado dela para a região, o que ela significa em termos concretos, de meio ambiente, de limpeza da floresta, de reoxigenação, de absorção de carbono, de tudo que ela produz. É uma usina de vida, uma usina de meio ambiente. Principalmente de produção de água, né? A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. Ela é responsável por 20% da água, né? Quase 20% da água que ajuda a manter o equilíbrio dos oceanos, né? Para não ter um processo de saturação muito grande dos oceanos e permitir a vida. Ela
cumpre com regulação de serviços ecológicos e, sem ela, o planeta entra em colapso, e ela é um estoque de carbono, não é? É uma bomba, uma bomba nuclear planetária de carbono que, se for lançada na atmosfera, a gente pode entrar naquilo que os especialistas chamam de ponto de não retorno, e que há uma destruição em cadeia. Não é? Nós já destruímos algo em torno de 20% da floresta amazônica, e essa outra parte que ainda não foi desflorestada, tem uma parte que está antropizada, mas tem florestas. Se ela for destruída, o sul, o sudeste e o centro-oeste virarão um deserto. Então, quando você pensa a Amazônia, além de suas riquezas, suas belezas, sua diversidade cultural pelos povos indígenas, né? As pessoas dizem, não, mas isso aqui tem que dar lucro. Ela já dá lucro. Ela é responsável pela água que cai no sul, no sudeste, no centro-oeste, senão seria um deserto, segundo os cientistas, igual o deserto do Saara, que é mais lucro do que isso. Então, a floresta não precisa mais ser derrubada, né? E quando você entra na mata, quem conhece a mata, como você estava descrevendo aí o seu pai, eu fiquei pensando, né? Os índios, os seringueiros, eles faziam pequenas clareiras de subsistência, geralmente em lugar de restinga, que não tinha árvores nobres, árvores grandes. E como o espaço era muito pequeno daquela clareira, não é? Eles faziam coivar os aceros do roçado para não passar nem um pouco assim para a parte que tinha a mata. Então, o processo de recuperação dessas capoeiras era mais rápido, até porque, como era muito pequena, as sementes das outras árvores, o vento lançava em cima daquela clareira. Quando você abre uma área de grande extensão, aquilo não vai ter uma recuperação com a mesma floresta. Você vai ter uma mata secundária mais empobrecida, com menos espécies, menos variedade de espécies, principalmente de espécies nobres, né? É verdade. E o que é, no meio disso tudo, impressionante, minha querida, é a gente ver como tem pessoas que habitam o planeta e não são só pessoas que se tornam indiferentes a isso tudo, como se desse para viver na Terra indiferente a esse meio ambiente e nele a manifestação daquilo que, de maneira muito natural e simples, a gente chama de natureza. Como se fosse possível a gente existir fora desse ciclo. Nós somos parte dele. E pior do que isso, tem gente que odeia quem defende isso. Isso aqui é chocante. É absolutamente chocante. E o que me faz, dentre outras muitas coisas, me tornar completamente dessemelhante do que esse governo propôs desde o início. Eu não consigo encontrar um único ponto de identificação. Eu já busquei um ponto de convergência e não consigo encontrar. Aonde quer que digam, falem, façam, o que eu encontro é antagonismo àquilo que o bom senso defende, que a inteligência manda e que tem a ver com os conceitos mais simples de compreensão humana da nossa subsistência planetária.